Lucas, capítulo 24. Encontraram? Está saindo muito estranho, ver se sai mais sexy. Som. Saiu? Acharam? Lucas, no capítulo 24. Na verdade, eu queria ler do 13 ao 35, mas estou velho demais para ler tanto. Então, subentende-se que os irmãos já conhecem, e nós vamos contando a história. Nós vamos ler o 16 como nossa base, e depois nós vamos aí relembrando a história. Então, Lucas capítulo 24, verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Mas os olhos deles, dos discípulos, estavam como que fechados, para que não o Jesus conhecessem. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, Pai. Deus, dá-nos tua palavra, dá-nos, Deus, teu caminho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, revela-nos, chama-nos e enche-nos, ó Deus, da tua presença, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Os discípulos no caminho de Emaús. É uma história conhecidíssima. Jesus Cristo morre, é crucificado, é morto, ele é sepultado. Aí os discípulos se dispersam. Esses aqui estão no caminho de Emaús, estão indo. E eles estão indo e, de repente, eles começam a falar sobre a tragédia da morte de Jesus, de como isso tinha desconfigurado, tinha estragado todos os planos que haviam sido executados até ali. E aí, no meio do caminho, aparece um homem junto com eles, e eles não sabem quem é. Eu acho interessante, eles estavam tão desatentos que eles nem perceberam que do nada aparece um homem. Eu acho que eles pensaram que estava lá no meio do caminho, levantou e começou a andar com eles. Mas aí começa a andar com eles e eles começam, e ele pergunta do que eles estavam falando. Eles começam a contar, não ficou sabendo? Quem é? Você é o único em toda Jerusalém que não sabe da última fofoca. O Jesus, o Nazareno, o carpinteiro, foi morto. E aí, então, eles contam e nós estamos dispersos. Imagino eu, então, que eles estavam descabriados, desconsolados, sem rumo. Sem rumo. E aí Jesus conta que para eles, e começa a contar para eles, até que chegam lá na casa, Jesus vai se distanciando deles, não, fica conosco, nós vamos jantar. E eles vão junto, e lá então Jesus se dá a conhecer. O resumão da história dos discípulos no caminho de Emaús é isso daí. E quando Jesus se dá a conhecer e vai embora, eles espantosamente olham uns para os outros e dizem: então é por isso que quando ele nos falavam as Escrituras, nossos corações ardiam. Eu acho isso incrível, de uma majestade, de uma revelação bíblica tão profunda. Jesus Cristo falando com eles, coração ardendo em chamas, e eles não percebendo que era Jesus até que ele contasse. A que ponto chega a incredulidade humana? A que ponto chega o pecado humano? E isso então é o resumão, isso então, em poucas palavras, a história dos discípulos no caminho de Emaús. Mas eu anotei 3 lições sobre o caminho de Emaús. Basicamente 3 lições. A primeira delas: Jesus se aproxima de nós, mesmo quando temos os olhos fechados. Eu acho incrível porque há uma relação íntima, pessoal,
né, lá no Rio de Janeiro, fomos numa livraria lá no shopping, e eu descobri um livro do Tozer que eu não conhecia. Eu acho isso, eu fico, como diria a pedagogia, eu fico encantado quando eu acho um livro do Tozer que eu não conhecia. Claro, comprei o. Comecei a ler essa semana, né? Espetacular da proximidade. Ele fala disso de quando eu estou na proximidade, essa coisa relacional. Conhecer Jesus é uma relação, mas é uma relação mais do que íntima, ele diz. É uma relação de eu perceber os momentos que ele está comigo. É interessante isso nos relacionamentos, a gente, de perceber quando está comigo. E aí eu achei isso interessante porque nós somos tão pecadores que costumeiramente Jesus se aproxima de nós e nós estamos com os olhos fechados. Aqui tem duas ações incríveis, dois personagens e duas ações. Jesus, o Filho de Deus, que naturalmente tende a se aproximar de nós, e nós, humanos pecadores, que naturalmente tendemos a ter os olhos fechados. Vamos lá então primeiro. Por que Jesus quer se aproximar de mim? A verdade é que a maioria expressiva de nós aqui não quereríamos, se é que dá para conjugar esse treino no futuro do presente, a maioria de nós não quereríamos nos aproximar de nós mesmos. A maioria de nós nos deprimimos porque nos achamos insuportáveis. A maioria de vocês, quando sentam para conversar, reconhecem, eu sou difícil. Mas eu acho interessante que Jesus não se abate. Ele ainda assim, sabendo tanto que eu sou asqueroso, a tendência natural dele é de se aproximar de mim. Acho interessante porque, de fato e de verdade, talvez se fosse eu morrendo ali na cruz, ressuscitando no terceiro dia, suponhamos que fosse eu, o João Braga, dentro das minhas condições, do meu temperamento, tudo que eu queria e esperava é que todos os discípulos estivessem ali, diante do sepulcro, me esperando, porque eu tinha falado que ia ressuscitar. Mas ele não achou nenhum, senão a mulher. Que nem muito discípula era. Tinham dispersado. Já era um motivo suficiente para ele não ir atrás deles, né? Poxa, fiquei 3 anos com os caras. Ensinei tudo que eu sei para os caras. Curei os caras, alimentei os caras, ensinei os caras vazam fora quando tem a rocha. Por isso é que nós devemos louvar a Deus todos os dias de eu não ser Deus. Porque a infinita misericórdia só pertence a Ele. Aquela coisa de graça e misericórdia que se renova a cada manhã é dom de Deus, é atributo de Deus. Por isso Jesus Cristo tende a se aproximar de mim, mesmo eu o tendo deixado, mesmo eu o tendo traído, mesmo eu tendo ido como uma meretriz após falsos profetas e deuses. Ele vem, ele diz isso a Israel, ele vem até mim todos os momentos. Eu acho uma coisa interessante, quando você ler a miúdo o Novo Testamento, você vai descobrir, e essa semana tem me lembrado muito da mulher adúltera, né, daquela prostituta, né, João? Tem me lembrado muito dela. Foi uma ação espiritual. Porque ela andou no rumo de Jesus, mas ele também andou no rumo dela. Eu acho incrível como Jesus não consegue ficar parado quando o assunto sou eu. Eu acho incrível como Jesus não consegue ficar parado quando o assunto é você. Ele vai até você. A ação de Jesus é essa de contínuo, porque Ele é Deus. Porque Ele nos ama, Maria Eduarda. Porque ali na cruz Ele pensou em você, então Ele vai até você. Aquilo que nos é caro, nos é precioso. E nós fomos comprados por alto preço, diz a palavra. Por isso somos preciosos para Jesus Cristo.
E ele não desiste, já foi falado recentemente. Mas não é só um não desisto. Eu, João Braga, não desisti de você. Mas às vezes eu me recuo. Eu espero. Eu me silencio. De novo, 2 segundos de agradecimento, porque eu não sou Deus. Acabou os 2 segundos. Porque Deus, Ele não silencia. Ele não recua. A tendência natural de Jesus Cristo é ir lá e dizer assim, levanta, eu sou contigo. A tendência natural de Jesus Cristo é ir lá, vem cá que eu te fortaleço. A tendência natural de Jesus Cristo é, vem cá, que eu vou te dar sopro de vida. A tendência de Jesus Cristo é naturalmente dizer, vem cá, que eu tenho uma habilidade. Eu treinei muito, eu treinei com o cego de Jericó, eu treinei com o cego do caminho, eu treinei com os discípulos do caminho do Emaús. Eu treinei com Paulo, se tem um treino que eu sou bom, é te abrir os olhos. Vem cá que eu abro os seus olhos para você ver. Esse é o papel, a função ministrada, executada com excelência de Jesus o tempo todo. Mas eu disse que aqui nessa proposição, se nós temos um Jesus que naturalmente se aproxima de nós, nós temos um ser humano que insiste em ficar com os olhos fechados. Discutimos sobre um aluno, tem um aluno, ele chegou ao 5º ano, ele não reconhece letras ainda. Tem dia que reconhece, tem dia que não. Não tem laudo. E a gente não sabe porque todos os esforços que foram destinados a ele não foram em vão, porque ele civilizou, ele sabe se comportar já e tá, mas letrado ele não está. Por quê? Meu Deus, por quê? Só Deus sabe, que eu acho que nem ele sabe. Por que ele não consegue abrir os olhos e ver as letras e juntar as letras? É um enigma. Por que alguns de nós não damos conta de abrir os olhos para ver Jesus? Eu acho interessante porque essa dinâmica, ela foi vivenciada dia após dia no Novo Testamento. Nós temos uma mulher com refluxo há mais de não sei quantos, 30 e tantos anos, já sem força, que ela levanta e atravessa a multidão, e incrivelmente ela não tinha nada físico nem intelectual. Mas ela tinha os olhos espirituais abertos, ela sabia, se eu tocar eu vou ser curado. Os olhos abertos para Jesus. E aí eu poderia passar aqui uma renca de tempo dizendo de personagens bíblicos que simplesmente estavam com os olhos abertos para Jesus, e alguns outros, como alguns de nós, simplesmente fechados, como Nicodemos, o jovem rico. O clássico Simão Cirineu, aquele homem que carregou a cruz de Jesus, sentiu o instrumento histórico da crucificação e entregou para ele, olhou e disse, não tem nada com isso, e foi embora e nunca mais apareceu em igreja nenhuma. Como pode? Chama a atenção para dizer que tanto da mulher hemorrágica, que atravessou a multidão, tocou em Jesus e foi curada, quanto de Simão Cirineu, que carregou a cruz e não abriu os olhos, de ambos, Jesus estava perto. Concluo uma coisa aqui, o probleminha não estava em Jesus Cristo, confere, cara, não estava no mestre. O diferencial, tem uma historinha da psicanálise que eu acho muito interessante. 2 irmãos gêmeos, um alcoólatra e outro não. Aí perguntaram para o alcoólatra, por que você bebe? Aí ele respondeu assim, meu pai bebia todo dia, meu pai era alcoólatra, eu vi aquilo e não aprendi outra coisa, então eu comecei a beber. Aí chamaram o outro gêmeo, não sei se é assim que diz, né? Chamaram o irmão, que era gêmeos, e disse, por que você não bebe? Ele disse, porque eu vi meu pai bebendo a vida inteira. E eu vi o tanto que aquilo é destrutivo. Aí eu tomei uma decisão da minha vida de não beber.
Eu acho interessante que a humanidade, ela faz essa mesma observação. Jesus que está aqui, por que alguns veem e outros não? Sensibilidade, desejo de que Jesus abra os seus olhos. Aqui nesse caso eu acho tão grave, porque Jesus lhes anunciava a palavra, começando de Moisés e chegando até os profetas, e seus corações ardiam. Já ouviu uma palavra, ou leu, ou ouviu um sermão que aquilo ardia dentro de você, como que fogo? É isso que acontecia com eles, e ainda assim não perceberam, não abriram os olhos. Aí eu acho isso incrivelmente interessante. Mas Jesus firmemente não desiste de se aproximar de você. O que eu poderia dizer para você hoje, nessa lição que aprendi no caminho de Emaús, é a calma. Abra os olhos, seja sensível. Temo quando Jesus chama os fariseus, os escribas, e diz assim: vocês são tão nécios. Vocês são tão tolos, tão insensatos, que vocês chegam de tarde, vocês olham para as nuvens e sabem dizer se amanhã vai chover ou não, mas vocês não sabem discernir o tempo de Deus. Talvez eu quero tomar uma licença poética para dizer, sem querer interpretar o que Jesus quis dizer, que talvez tão somente Jesus disse àqueles homens: por que vocês não abrem os olhos e veem o Messias diante de vocês? Então somente abra os olhos, eu estou aqui, estou aqui. Já viu quando a gente está aluado? Como diria o sogro da Luzia, não sei se a Luzia está aí online, o sogro da Luzia, ele falava obsedado. Não era obcecado, lá na fazenda fala obsedado. Já ouviram isso na fazenda, na roça? Então não falei, fulano está obcecado, fala, está obsedado. Já viu que tem vezes que a gente está tão obsedado que a gente não vê nada? A gente tem uma cegueira temporária. Fui à prefeitura semana passada fazer uma progressão e uma figura, um político, figura conhecido, né? Estava lá no corredor. Eu passei por ele, parei aqui, tipo aqui assim. Eu estava com a folha lendo, eu estava em crise, sem entender um papel lá. E ele aqui, ó, sério, 10 centímetros. E eu aqui lendo, ele virou assim, aí ele pegou e disse bem alto: olha quem está aqui! Eu virei: cara, és tu? Desculpa, não tinha te visto. Mas tem hora que a gente está tão obsedado da vida, tem hora que a gente está tão aluado da vida, que Jesus pode plantar bananeira na nossa frente, que a gente não vê. Preciso ter essa sensibilidade de começar a discernir o tempo de Deus. Aprendo que é possível Jesus estar perto. Aprendo que é possível a palavra queimar nos nossos corações. Aprendo que é possível Jesus andar conosco nas situações mais adversas e a gente não perceber. Mas afirmo que se nós tivermos a sensibilidade, a disposição, a procura, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Afirmo também que é possível enxergá-lo em toda e qualquer circunstância e ser fortalecido. Então a primeira coisa que eu aprendo no caminho de Emaús: Jesus se aproxima de nós mesmo quando temos os olhos fechados. A segunda coisa que eu aprendo: a incredulidade humana só é vencida quando Jesus ensina a palavra. Os olhos deles abriram. De repente, Jesus contou-lhes o esquema, e os seus olhos foram abertos, e eles perceberam, compreenderam e enxergaram. Nós temos de novo aqui duas coisas incríveis, uma luta fenomenal: a incredulidade humana e a palavra de Jesus Cristo. Vamos começar com a incredulidade humana? A incredulidade humana é aquela indisposição, Odonato. Tem gente que nasceu incrédulo, vai morrer incrédulo, né?
Tem gente que nasceu incrédulo, no meio do caminho, leva um tropeção e muda tudo e começa a crer. Tem gente que crê, nasceu crédulo, mas leva um tropeção e passa a ser incrédulo e nunca mais acredita em nada. Eu conversava com um colega de trabalho hoje, disse assim, meu filho, tu é judeu? Você posta lá no seu descrição das suas mídias algo parecido? Ele falou assim, não, não sou não. Mas se eu for, eu não sou religioso, mas se eu fosse, seria judeu. Porque eu creio no Velho Testamento, fui em algumas sinagogas. Jesus Cristo foi um cara legal, mas não acredito que ele seja Deus. Não é possível ele ser Deus. Aí, como estava no ambiente impropício, disse, vai nessa tua fé. Mas a incredulidade humana é porque é mais fácil. Eu sempre disse que se eu fosse embargar na área do direito, eu seria promotor. Porque não existe nada mais fácil do que acusar. Acusar é simples. Provar a verdade, defender, minoria expressiva, mas acusar é algo tão tranquilo de se fazer. A incredulidade nada mais é do que quando eu me visto, como é que é o nome da roupa lá? Toga, quando eu me visto da toga de promotor usa toga? Não, é só juiz, né? Só juiz. Quando eu boto a gravata de promotor lá e vou acusar Deus. Incredulidade nada mais é do que a acusação do Pai. Lembra que nós dissemos que tudo está relacionado com páteres? Incredulidade humana nada mais é do que a minha suma acusação a Deus de que Ele é incapaz, incompetente de me dar a vida que eu queria ter. Os discípulos dispersaram e traçaram o caminho de Emaús, porque estavam frustrados. E estavam frustrados, porque eles esperavam um reino físico. Quando veio um reino eterno, espiritual, eles se dispersam. Acredito que nas entrelinhas, posso conjecturar que talvez ele dissesse, nossa, mas nosso mestre pisou na bola. Ele prometeu tanto que nós iríamos reinar, agora está lá morto. Penso que foram longos 3 dias. O que eles não sabiam é que ele estava mais vivo do que nunca. Mas a incredulidade humana, então, se resume em acusar Deus. Ora, talvez eles olhassem para Deus e dissessem, nós queríamos reinar, mas assim não vai ter jeito. Nosso suposto rei está morto. E já é sabido, para ter reinado tem que ter rei. E nós embargamos no caminho da incredulidade, quando nós começamos a apontar, minha igreja, a igreja que tu me destes. Sabe como é que isso começou? Lá no Éden. Foi a mulher que tu me destes. E aí isso pegou. Deus, é a igreja que o Senhor me deu, é o marido que o Senhor me deu, é o filho que o Senhor me deu. Eu gosto, para mim, assim funciona bem assim. É o emprego que o Senhor me deu. Para alguns funciona bem assim, né, João? É o pastor que o Senhor me deu. Se tivesse um pastor que falasse mais tranquilo, pastor mais bonito, seria mais fácil. Não tem. Mas a verdade é que incredulidade é quando nós olhamos para Deus e dizemos, tu me deste, eu não queria não. Por isso que eu estou infeliz. Por isso que não está legal. A incredulidade humana é algo arraigado, inerente a nós. Sabe por que o avião voa? Dizem por aí que uma lei só pode ser quebrada com outra lei. Então tem a lei da gravidade. Tudo que soltar, cai. Se eu soltar esse controle, ele cai. Mas por que o avião não cai? O único jeito de quebrar uma lei é com outra lei. A lei da gravidade, ela é quebrada com a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica é a lei que faz os aviões da forma com que ele plane. Então, a lei da incredulidade humana só pode ser vencida
com a lei da palavra de Jesus Cristo. Será que é por isso que Jesus olhou para Jesus e disse assim: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Talvez Pedro, naquele momento, num momento de lucidez, tenha entendido que a única coisa que quebra a incredulidade humana é a palavra de Deus. E quando ela é ministrada por Jesus aos nossos corações. Por isso que há uma complexidade em definir pastor, profeta, fala em nome de Deus. A gente fala em nome de Deus. Mas se a palavra não se torna rema, ela não quebra a sua incredulidade. Aí é um esforço coletivo. Eu venho cá e faço o meu esforço de entregar a palavra. Mas se você resiste, ela não vai se tornar rema e não vai quebrar a sua incredulidade. Os neopentecostais gostam de dizer, por isso que a gente é só vaso. O que é vaso? Vaso transporta. Vocês já viram algum vaso milagroso, com exceção do de Elias e Eliseu, mas vocês já viram algum vaso milagroso que você põe ele ali, ele começa a brotar água assim, e fica lá o resto da vida brotando água lá, ele por ele? Não, ele não é fonte. Ele é o quê? Ele é o quê? Recipiente, vaso. Pastor, um profeta, pregador, professor, ele não é fonte. Ele é o quê? Recipiente, vaso. Mas a palavra, ela quebra a incredulidade. Eu acho isso interessante, que depois que Jesus lhes ensina, lhes clareia, isso do verso 17 até o 27, os seus corações vão degelando. E eles compreendem que ele era o Filho de Deus. Então eu aprendi, lições que eu aprendi no caminho de Emaús. Jesus se aproxima de nós, mesmo quando nós temos os olhos fechados. Segundo lugar, aprendi que a incredulidade humana só é vencida quando Jesus ensina a palavra. E em terceiro lugar e por fim, a presença de Jesus abre os corações. E sua palavra, viva, arde nos corações. São dois processos. Acho interessante essa transferência de Jesus, sei lá, essa coisa, Tozer chama de mística, que Jesus tinha, né, eu tenho, né? Estava lá em São Miguel, começaram a cantar uma música lá e me lembrei de uma coisa, de uma experiência que tivemos com essa música lá em 1997, eu acho que você não tinha nascido ainda, né? O Marcos Góes, um cantor gospel aí, lançou essa música lá, como Em Volta de Jerusalém, assim estão os montes, é um salmo, né? E essa música virou uma febre nas igrejas, e a gente cantava 20 vezes por culto, e antigamente o louvor era diferente, a gente cantava uma música até não aguentar mais. Hoje não, já canta, no domingo que vem já não canta mais, aí no outro domingo já está outra versão daquela música, é uma tragédia. Mas naquele tempo não, você cantava a música até a exaustão, eram bons tempos. E olha que eu não sou saudosista. Mas, enfim, aí o irmão lá da igreja falou assim, pastor, vamos para o monte. Eu falei, tá doido? Tá me achando um cara de assembleiano? Ele, não, pastor, vamos para o monte. Eu falei, então vamos. Nós chamamos lá mais uns 4, 5, 6 lá e subimos, fomos lá para o monte. Lá ainda é meio rural, ainda, naquela época, hoje eu não sei, naquela época ainda tinha isso. Nós fomos lá para a fazenda, subimos para o monte lá e começamos a orar. E nós fizemos um círculo redondo, claro, né? Lá em cima do monte, começamos a orar, né? E aí, de repente, o primeiro surtado falou, hoje ele é pastor. Falou o nome dele não, que ele é pastor. Ele pulou em pé e fez assim. Aí o segundo fez a mesma coisa até fechar a roda. Eu estava em algum lugar naquela roda e todos levantaram e chegaram o corpo à frente, como se algo passasse em volta da gente. E no meio daquela sensação, daquela presença, um dos irmãos começaram a cantar assim, como em volta, os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. E eu acho interessante essa capacidade que Jesus Cristo tem de se aproximar e dar-se a sentir.
Os mais antigos, nós já tivemos uma fase de ouro na igreja, né? E olha que eu não sou saudosista. Mas eu me lembro de uns 15, 20, 40, 200 anos atrás, não faço a ideia, a igreja ainda era para lá, então pelo menos mais de 3 anos tem. Não, mas faz mais de 15 anos, não sei se eu acho que já estava na igreja. Uma época que a gente fazia muita vigília, a gente fazia vigílias extensas, de noite toda, né? Nossa, um dia nós vamos contar para os nossos netos, acredita que um dia a igreja já orou até amanhecer o dia? Eles vão falar assim, nossa, mas vocês eram doidos, hein? Vocês eram malucão, né? Mas numa dessas vigílias, foram 2 coisas interessantes. Uma, no meio de uma canção, o pastor, acredito que vai se lembrar disto, no meio de uma canção, algumas pessoas aqui, ali no altar ali, começaram a ouvir a canção com vozes que não estavam aqui na igreja. Naquele dia, nós deduzimos, naquela experiência, que alguns anjos estavam cantando ao próprio Jesus junto com a gente. Perfumes, aromas celestiais, tantas outras coisas. Eu acho incrível como Jesus Cristo, ele se aproxima. E essa aproximação, ela abre nossos corações. E, aliás, vou te dizer uma coisa. Se a aproximação de Jesus Cristo não abrir seu coração, não tem... Está na moda agora aromas curadores, né? Deixa eu te contar um trem. Se Jesus Cristo não abrir seu coração, não tem cheirinho que abre seu coração. Vou te contar um trem. Se Jesus não acalmar sua mente, não tem remedinho que acalma sua mente. Tem nada, não tem sossega-leão melhor do que a presença de Jesus Cristo. Eu aprendo no caminho de Emaús que a presença de Jesus Cristo abriu os corações daqueles homens. Então aqui eu me encontro numa encruzilhada. Porque eu creio, eu sei, a Bíblia diz que Jesus está aqui. Então eu me pergunto, em primeira instância, o que falta então para eu perceber e o meu coração abrir? Em segunda instância, eu tenho que perguntar, o que falta para você perceber e o seu coração abrir? Nós estamos na defensiva. A gente não vem mais de casa aqui para ouvir a palavra de Deus. A gente vem aqui para ver se o pastor João Braga, o louco, vai fazer alguma acusação ou jogar alguma carapuça em mim. Não é assim, Gessera? E os mais neuróticos? Tem certeza que é assim. O que falta? Numa conversa com o pastor Carlos, a gente falando, eu falei assim, não, mas antigamente eu falava muito assim, você não é salvo, vocês querem que eu separe quem é salvo e quem não é salvo? Antes de eu contar a história, né, acho que o pastor José estava na conversa, ou pelo menos no carro, ou no café, não sei onde a gente estava mais. Ele como bom pastor, ele já entrou de sola e me deu aquela... Mas até hoje você não aprendeu que você não tem direito de separar o trigo do joio? Que são os santos anjos de Deus que vão fazer isso? Aí o que eu respondi, pastor? Ele não lembra, né? Eu respondi assim, Marilda, deixa eu terminar de contar a história. Eu usei essas palavras. Lembra? Falei, Marilda, deixa eu terminar de contar a história. Falei, pastor, há uma coisa cristalina dentro do meu coração. Né? Diga-se de passagem, né? Não, depois que o pastor falou assim, aceita que a Marilda é mais inteligente que você, aí agora estou no pau da goiaba, viu, Vinícius? Estou no pau da goiaba. Se eu nunca disse o contrário, não entendi a briga. Voltando. Pastor, mas está cristalino. Pastor Carlos, deixa eu terminar de contar a história. Está cristalino dentro de mim. Muitos de vocês, um dia eu cheguei e disse assim, você não é salvo. E aí deixa eu explicar para o senhor, pastor, por que eu fazia. Por que eu não estou fazendo mais? Sou professor e o senhor é professor. Em junho, chega um conselho de classe de junho, aí eu passo a minha relatório, estou lá fazendo meu conselho de classe e digo, o aluno X não está alfabetizado, não está lendo, não está letrado. Isso é o terror da tia alfabetizadora.
O aluno X não está alfabetizado. A coordenadora vira e fala assim: quais intervenções você está fazendo para que ele avance, progrida? Aí você tem que apresentar, lá na nossa fichinha da nossa escola, tem assim: ações para o próximo bimestre para resgatar o aluno. Beleza. Eu ainda tenho 6 meses, certo? Aí chega 6 meses, chega em dezembro, tem o quê? Conselho de classe final, que a gente carinhosamente chama de juízo final, tribunal branco, hora de ir para o inferno. Aí você chega lá, atende que vai que é importante. Vai que é hoje. Aí você chega lá no último conselho, a coordenação, aí tá todo mundo, coordenação, diretor, secretário, fazendo nata. Você não brinca não que vem o representante do AII, lá da Secretaria de Educação, para ver se está tudo ok. E aí você tem que olhar para a cara de todo mundo e dizer assim: o aluno aprendeu a ler. Ou você tem que dizer e falar assim: o aluno não aprendeu a ler. Independentemente do laudo que o aluno tiver, os olhares não serão para o aluno, serão para você. O que você fez a respeito? Eu disse para o pastor Carlos: lembra quando você era pastor em Bela Vista? Você ficou 10 anos desviado, mas o senhor tem a carteira profissional do seu espiritual, está assinada por 15 anos em Bela Vista. No dia do juízo, o senhor vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim: fulano passou na igreja, no seu ministério, você não fez medida interventiva nenhuma para que ele se convertesse. Como no dia do conselho de classe final, você não fez para o aluno aprender a ler. Então, pastor, dentro de mim, eu nunca tive dúvida que quando eu falava, quando eu diagnosticava, quando eu avaliava, a minha única, pura e exclusiva intenção era: amigo, você não é salvo, vamos dar os pulos, porque vai ser triste ir para o inferno. Mas vocês preferiram magoar, me acusar, emburrar. Alguns outros mais corajosos a sair da igreja. 1, 2 ou 3 ou 4, louvado seja Jesus, se converteram. Se converteram não porque falei não, a gente é vaso, recipiente, transporte. Porque quando Jesus se aproximou, o coração abriu. E aí quando o coração abre, é quase que instantâneo. O coração abre, a palavra viva de Jesus arde, queima. E o fogo tem como figura bíblica o quê? Purificar. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías, quando olha para Deus, diz assim: ai de mim, sou pecador, homem de lábios impuros. Veio o anjo, pegou a tenaz, pegou uma brasa viva e tocou nos seus lábios. Eu acho incrível o que acontece aqui com os discípulos de Emaús. A presença de Jesus abre-lhes os corações e a sua palavra viva arde dentro deles. Sei que eu não sou renomado, sei que eu não sou nem citável, sei que talvez nem mereça confiança, mas ainda assim avalio. E na minha humilde avaliação, nós temos uma igreja com palavra. Ainda quando João Gabriel veio aqui e errou o sermão, mas dentro do erro dele tinha uma palavra sensata. Ainda quando o Cristiano veio aqui e errou o texto na escola bíblica, e eu ainda fui fazendo uma intervenção, ele ainda me deu um chute, eu calei-me, porque eu respeito a autoridade. Ainda quando o Fábio veio aqui e mostrou uma figura nua do Minotauro, o Lucas, eu disse: encontrei o irmão da igreja. Eu, qual? Aquele lá do Minotauro. O Lucas Correia, o dia que ele veio aqui. Mas tinha uma palavra ali, maioria expressiva. Eu tenho sentado ali e tenho avaliado. Nós não estamos aqui para competir teologia. Se tivesse, deixa eu te contar, você já tinha perdido. Não é vaidade não, não é orgulho não, é fato. É dados, né, Fábio? Dados.
Diz que contra fatos não há argumentos. Eu tenho sentado ali e tenho falado como Deus tem falado. Alguns irmãos têm dado esse retorno culto após culto, como Deus tem falado. Querido, eu preciso te perguntar, por que o seu coração não tem ardido? Por que seu coração não tem se inflamado? Por que seu coração não tem se convertido? Eu aprendo no caminho de Emaús que a presença de Jesus, ela abre corações. Eu aprendo que no caminho de Emaús, com o caminho de Emaús, que a palavra viva de Jesus arde nos corações, ela inflama. Sabe o que a pandemia fez comigo? Tirou de cima de mim o peso. Um peso fenomenal. Eu carregava o peso de não ter amor pela igreja, eu carregava o peso de disso e daquilo. E a pandemia veio para nos sarar, para me sarar. A pandemia veio para falar a graça de Deus versus a responsabilidade humana. Querido, eu não tenho um pingo de compromisso com a sua responsabilidade, ela é sua. Eu não posso dizer nada acerca dela. É você. Eu sofria, eu me amargurava. Hoje não. Recentemente eu estava falando duramente com Jesus Cristo. E Jesus me fez voltar a 20 anos atrás, quando nós fazíamos culto de quarta-feira com 3 pessoas. E Jesus me perguntou, você é capaz de fazer isso de novo? Se todos se debandarem, você consegue fazer um culto aqui com 3 pessoas de novo? Eu disse, sim, Senhor. Então aprende que a responsabilidade humana é de cada um. Se a palavra não arde no seu coração, se essa igreja não te alimenta, cara, claro, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente procura alguém com experiência na área, né? Quando eu resolvi me matricular no curso de psicanálise, a primeira coisa que eu fiz, antes de matricular, bati um fio para o pastor Robson. Pastor Robson, como é que é? O senhor está há tantos anos nessa área, formado, atuando, o que o senhor acha? Ele falou assim, faz. Faz porque você vai aprender a ficar calado. Ah, eu não queria ouvir isso. Eu queria saber se faz ou não faz, né? Isso aí não precisava. Eu achei deselegante. O quê? Você está falando que eu falo demais? Né, Dinil? Está falando que eu falo demais? Estou sacando qual que é a sua, não, vai? Vai, companheiro. Qual é? Mas incrivelmente, nesses últimos dias, eu tenho sentido o desejo de me calar. Falar, acho que com o Vinícius, sei lá, com quem. Tive palavra. Não soube responder. Isso não sou eu sempre soube responder. Agora não estou sabendo responder. Deve estar ficando velho, né? Mas vai ser uma tendência natural. Porque diante da sua responsabilidade, não tem muito o que se falar, não. Ou você se dobra a Jesus, seu coração se abre e a palavra arde, ou não vai resolver nada, falar nada de nada. Aprendo no caminho de Emaús que Jesus se aproxima de nós, mesmo quando temos os nossos olhos fechados. Aprendo no caminho de Emaús que a incredulidade humana só é vencida quando Jesus ensina a palavra. Aprendo no caminho de Emaús que a presença de Jesus abre os corações e sua palavra viva arde dentro da alma humana. E que não há nenhum mistério nem segredo além disso. Encontre-se com Jesus Cristo. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. És santo, és Deus de poder, meu Pai. E eu te louvo, Deus, porque Tu és poderoso, Pai. Toma as nossas vidas, toma, Deus, a Tua palavra. Ó Deus, enche os nossos corações, ó Deus, a Tua revelação, Pai. Que venhamos a Te compreender, ó Deus, a Te ver, a saber, Pai, que o Senhor está aqui, Deus. Nossos corações ardam. Que nossos corações Te contemplem. Que nossos corações, meu Pai, olhem para Ti, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?